Primeira questão, né, pessoal? Olha só. Leia, tira os espaços no primeiro quadrinho. Tá aqui o primeiro quadrinho, este aqui. Vamos lá, deve ser preenchidos com A com crase, sem crase, A com H. Lembrando, a crase só vai acontecer antes de palavra feminina. E A com H no sentido de existir, fazer, né, acontecer. Uma semana comendo almôndegas daqui a pouco. Esse daqui a pouco é um tempo que vai acontecer ainda. Sempre um A sem crase, porque pouco é uma palavra masculina. Também haver no sentido de faz tempo, daqui faz pouco, só é possível se o tempo fosse passado, já acontecido. Por exemplo, há 15 dias, já se passaram esses 15 dias. Começar a falar é uma locução verbal. Numa locução verbal, entre dois verbos, só preposição, né? Tá aqui a alternativa D é a correta. Ok, pessoal? Bom, questões de 2 a 7 baseiam-se no texto. Presidente Filipina nomeia manicure para posto-chave. A presidente filipina Glória Arroyo designou a própria manicure para um cargo bem remunerado em uma agência governamental de habitação. Uma decisão criticada pelo candidato favorito às eleições presidenciais por considerá-la própria de uma política do clientelismo. Anita Carpon, manicure da presidente Arroyo e considerada estilista, foi nomeada no conselho de administração de uma agência responsável por financiar as casas dos funcionários, anunciou Gary Oliver, porta-voz da presidência. Ela receberá um salário mensal equivalente a $2.900, o dobro do que recebe a presidente Arroyo, segundo a imprensa. A nomeação foi muito criticada pelo candidato favorito às eleições presidenciais de 10 de maio, Benigno Aquino, filho da ex-presidente Corazon Aquino. Acentua a cultura do clientelismo político no país ao nomear as pessoas que são leais para postos delicados sem preocupação com a qualificação, disse Butch Abbott, diretor da companhia de Aquino. Texto extraído da Gazeta do Povo, do 22 de 4 de 2010, transcrito pela VUNESP nessa prova da PM de 2010, ok? Vamos lá. Primeira questão, ou melhor dizendo, questão de número 2. De acordo com o texto, criticou-se a nomeação da manicure da presidente Glória Arroyo para um cargo bem remunerado em uma agência governamental por quê? Vamos ver. A. Porque não ficou evidente que a nomeada seja fiel à presidente. Não, na verdade ficou claro, né, que ela é fiel. B. O salário da nomeada será equivalente é igual, e na verdade é o dobro, né, segundo o texto, o dobro da presidente. B é incorreta. A nomeada passou a financiar casas. Não, ela não era ela que financiava, então desconsiderado aqui. D. Foi considerada como uma prática de favorecimento. Isso sim, clientelismo é uma prática de favorecimento, né? Foi por isso que se criticou. Veja, mesmo que ela financiasse as casas, mesmo que ela ganhasse o equivalente, mesmo, enfim, que ela não fosse fiel, a crítica não foi relativa a isso, e sim porque indicar a manicure é considerada uma prática de clientelismo, que é favorecimento. E aí mostra-se uma atitude legal e necessária ao governo. É isso que os opositores criticaram. Não é nem legal, nem necessária. Não é necessária porque é necessário que se tenha qualificações específicas para ocupar aquele cargo, e é também o que se criticava, ok? Bem, resolvendo agora a questão número 3. O antônimo do termo acentua em destaque no último parágrafo do texto. Veja que ele destaca o antônimo de acentua. O sinônimo de acentuar é reforçar. O sinônimo, hein, pessoal?
aqui, ó, é um sinônimo, tá? Sinônimo. Sinônimo é reforçar. Agora, o antônimo é negar, né? Se eu acentuo, eu marco, eu destaco. Se eu negar, é o antônimo, ok? Então, a alternativa aqui, C. Identificar, apontar, revelar e reforçar são sinônimos de acentuar. Antônimo é negar. 4. No contexto em que está inserido o termo delicados, em destaque no último parágrafo do texto, significa, queremos um sinônimo agora, acentua a cultura do clientelismo político no país ao nomear as pessoas que são leais para postos delicados. Ora, para postos estratégicos, importantes. Não é, pessoal? Não é suave, nem insignificante, nem inferior, nem carente, mas sim importante. Questão de semântica, ou seja, significado das palavras, as duas questões. Questão 5. A frase "a nomeação foi muito criticada", a nomeação foi muito... Tá aqui a frase. A nomeação foi muito criticada pelo candidato favorito às eleições presidenciais de 10 de maio. Transposta para a voz ativa, assume a seguinte redação. Veja só. Na voz ativa, o sujeito da oração é o agente da ação. E na voz passiva, o sujeito é o paciente. Como é que eu faço para achar o sujeito de uma oração? Eu pergunto ao verbo, olha só. Pergunta é foi criticada. O que é que foi criticado pelo candidato favorito às eleições presidenciais? Bom, o que foi criticado foi a nomeação. A nomeação é que foi criticada. Esse aqui é o sujeito da oração, ok? Muito bem. O sujeito é quem criticou? Não. Sujeito, aqui nesse caso, é o que foi criticado. Então, isso daqui é voz passiva. Voz passiva, que é quando o sujeito é quem sofre a ação e não quem faz a ação. Bom, ele já disse, ó, transposta para a voz ativa, significava que estava na voz passiva. Como que eu passo da voz passiva para a ativa? Eu pego o agente da passiva. Agente da passiva. Quem é que criticou? O candidato favorito às eleições presidenciais de 10 de maio. Então ficaria assim: o candidato favorito às eleições presidenciais de 10 de maio foi é verbo no passado. Então ele criticou a nomeação. Então, o candidato favorito às eleições de 10 de maio, muito criticou a nomeação. Alternativa A. Aqui, ó, criticou-se muito a nomeação. Isso daqui também é voz passiva. Então, toda vez que você tiver um verbo, quem critica, critica alguém ou alguma coisa. Vocês concordam? Quem critica, critica alguém ou alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Toda vez que eu tenho um verbo transitivo direto e um C, a voz é passiva. Se chama voz passiva pronominal ou sintética. Então, aqui não, que continua sendo voz passiva. A nomeação tem sido muito criticada. O que é que tem sido muito criticada pelo governo? A nomeação. Esse é o sujeito. O sujeito é quem está fazendo alguma coisa ou é quem está sofrendo alguma coisa? Nesse caso aqui, a nomeação está sofrendo, é ela que está sendo criticada. E quem critica é o candidato. Ora, quando o sujeito da oração é o paciente, é quem sofre a ação, a voz é passiva. Então, aqui temos voz passiva. E nós queríamos voz ativa, olha só. D. Tem se criticado muito a nomeação pelo candidato favorito. Veja, não é o candidato favorito, né? Tem se criticado muito a nomeação. Ou seja, a nomeação tem sido criticada. De novo aqui, ó, a nomeação é o sujeito, a voz é passiva, então incorreto esta. A nomeação fora muito criticada. A mesma coisa aqui, a única coisa que mudou é o tempo verbal, né? E aqui está foi criticada, pretérito perfeito, e fora criticada, pretérito mais que perfeito do modo indicativo, mas voz passiva. Então aqui é voz passiva, voz passiva, voz passiva, voz passiva. Na verdade, o único que é voz ativa, alternativa A. Portanto, a resposta é fácil, alternativa A. Ok? Muito bem. Questão de número 6, vamos lá.
Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de parônimos. Olha aí, pessoal, fomos procurar até aqui, né, num dicionário online para vocês, dicionário online aí de português, o significado de parônimo, até para mostrar para vocês que é possível encontrar aí a tradução, né, muito auxílio aí na internet, principalmente com respeito a dicionários. Então, significado de parônimo. Bom, é uma palavra, né, um substantivo masculino, cuja forma se parece à de outra. Por exemplo, lactante, lactente, infligir e infringir, descrição e discrição. Ok, então? Muito bem. Vamos lá então. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de parônimos. Para muitos, a nomeação de Anita Carpão infligiu a Constituição do país. Realmente, infligiu ou infringiu, de infringir. Tá certo? Realmente. B. Como Benigno Aquino é favorito às eleições presidenciais de 10 de maio, sua vitória é eminente. Iminente e eminente. Aqui também é um parônimo. Para os opositores de Glória Arroio, é flagrante a nomeação de Carpão por lealdade. Flagrante e fragrante também são parônimos. D. O mandado da presidente Arroio está chegando ao fim e pode ser que seu opositor vença a eleição. Mandado e tem parônimo com mandato. Também, essa também. E Glória Arroio ratificou ou retificou sua decisão de manter Anita Carpão no cargo público. Então, Glória Arroio ratificou sua decisão de manter Anita Carpão no público. Ela continua na agência governamental. Bem, vamos lá. Olha o que ele pergunta. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de parônimos. Bem, analisando. Para muitos, a nomeação não é que infligiu, ou seja, impôs. Não impôs nada. Infringiu, ou seja, foi contra as regras. Então, aqui seria infringiu. Aqui, sua vitória não é superlativa, ela é iminente, ou seja, está para acontecer. Então, essa é incorreta, essa é incorreta. Aqui, para os opositores, não é fragante, mas fragante seria cheirosa, então é flagrante, né? É evidente, incorreta esta. D. O mandado. Mandado é uma ordem de juiz. O que um cargo eletivo dá é mandato, porque você passa uma procuração para quem vai governar. Então é um mandato, incorreto essa. E ratificou e confirmou. Ó, Glória Arroio confirmou sua decisão de manter a Anita Carpão no cargo. Ela continua na agência, portanto, E é o emprego correto aqui. Ok, pessoal? Questão de número 7. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego dos verbos. Vamos lá. A presidente Glória Arroio intermedia negociações para nomear sua manicure. Bom, a questão aqui é saber se o verbo intermediar está conjugado corretamente. Veja, pessoal, intermediar. A gente costuma mencionar o seguinte, ó, o famoso Mário. É o verbo mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Então, é mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Vejamos isso melhor. Bem, pessoal, vejamos, olha, o verbo mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. O Mário. Mediar, olha como conjugo. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. É na primeira pessoa do plural nós e na segunda vós do plural que fica medir, como é a raiz verbal. Ansiar é a mesma coisa. Eu anseio,
tu anseias, ele anseia, nós ansiamos, vós ansiais, aí, igual aqui a raiz verbal. Remediar, eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Nós remediamos, vós remediais, eles remedeiam. Incendiar também, eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia. Nós incendiamos, vós incendiais. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, vós odiais. Correto, então? Bem, com isso nós percebemos aqui, ó, a presidente mediar ou intermediar. Eu intermedio, tu intermedias, ele ou ela intermedia negociações. Está correto quanto ao emprego do verbo. A B. A nomeação de Anitta incendia. Não, ela incendeia. Incorreto aqui. A oposição de Glória Arroio ainda não interviu, né? Incorreta e incorreta. Todos acham que se Glória Arroio pusesse outro funcionário no governo, todos acham que se Glória Arroio, se é uma condicional, vai exigir o verbo aqui, ó, no pretérito imperfeito do condicional. Desculpa, pretérito imperfeito do subjuntivo, pusesse, então incorreto. Benigno Aquino ansia, verbo ansiar, anseia, né? Aqui, incendeia, não interveio, certo? Incorreta esta, portanto, correta a alternativa A. Bem, essa aula já está bastante longa, né? Vamos interrompendo por aqui. Voltem às questões, voltem ao texto, principalmente essa parte gramatical aqui. Ok, pessoal? Recomendamos que vocês façam o nosso curso básico de gramática. Nós estudamos tudo isso lá. Essa gramática é necessária para enfrentar as provas, ok? Um abraço a todos, até mais.